Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e se cuidando, que é o mais importante, né? Bom, hoje mais uma vez é dia de médico e a tia Amanda deixou uma videoaula preparada para vocês, falando sobre revisão, tá, gente? Essa semana já é a semana que antecede as nossas avaliações. Então, nós vamos fazer revisões durante a semana para a gente relembrar o que nós estudamos no bimestre. Lembrando, gente, que tá acabando, tá? Graças a Deus, né? Nós conseguimos vencer mais esse ano. E estamos chegando ao final do nosso quarto bimestre. Por isso, essa semana vai ser uma semana de revisão, uma semana da gente treinar mais um pouquinho, né? O que nós aprendemos durante o bimestre e também da gente fechar o nosso livro, que ainda faltam algumas matérias, se eu não me engano, de português e matemática para a gente fechar nosso livro. Mas hoje a aula seria de tirar dúvidas de vocês sobre a matéria de ciências. Nós faríamos uma leitura desse capítulo e vocês trariam as dúvidas para mim, para a gente poder conversar sobre elas e tudo mais. Como nós não vamos ter a nossa live, né? Não vamos poder fazer essa tira dúvidas agora, nesse momento. Eu preparei uma revisão que vai estar lá no plural para vocês, em documento, para vocês responderem sobre os capítulos do livro de ciências que nós estudamos. Esse bimestre, o livro de ciências, ele foi bem curtinho. Nós tivemos 3 capítulos que nós trabalhamos durante o bimestre. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre eles, tentando focar em algumas partes que eu acho mais importante para vocês estarem voltando a atenção de vocês. E amanhã, na nossa live, eu peço para que vocês façam a revisão para a gente poder corrigir e eu ver se vocês têm alguma dúvida, vocês trazerem as dúvidas também. No finalzinho da live dá tempo para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Mas vamos lá, pega aí o seu livro de ciências. Nós vamos começar pelo capítulo 12, né? Que fala sobre energia e recursos energéticos. Nesse capítulo, nós falamos sobre os tipos de energia que existem. E isso é bem importante e eu peço para vocês focarem nisso, tá? Na página 121 vai falar dos tipos de energia que existem, né? Vai falar da energia mecânica, da energia química, luminosa, térmica e elétrica. São alguns exemplos de energia que o nosso livro ele traz pra gente. Então, seria interessante de vocês pegarem essa página 121 e darem uma lida com mais atenção sobre esses 5 tipos de energia que existem, tá, gente? A gente não pode se esquecer também que o nosso corpo produz energia. Lembra que eu falei isso na se eu não me engano, foi numa videoaula ou foi numa live, não me lembro, do capítulo 12, que a gente conversou que os alimentos, eles dão energia para o nosso corpo, para a gente poder, né, correr, andar, falar. Quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente fica sem energia, o nosso corpo ele fica sem energia e aí prejudica as outras funções do nosso corpo. A gente fica mais lento, não tem forças para fazer o que a gente faz, geralmente por conta dessa falta de energia, tá? Então, quando a gente fala de energia, a gente não tá falando só de energia elétrica, né? Temos vários outros tipos de energia que estão lá na página 121, deem uma lida. E aí, continuando, o nosso livro ele vai falar da energia elétrica, da importância da energia elétrica, das hidroelétricas, como é que elas funcionam, como é que a eletricidade ela vai chegar na nossa casa, que é o tipo de energia principal, né, do nosso consumo. E na página 128 vai falar sobre os impactos ambientais que a energia elétrica ela traz para o meio ambiente, tá? De forma negativa. Vai falar
como o homem, infelizmente, ele, na hora de gerar a energia elétrica, ele acaba, como é que eu posso dizer? Ele acaba impactando o meio ambiente de uma forma negativa. Na página 128 vai dar exemplos disso, né? Vai falar sobre a remoção da população que ocupam as áreas que eles querem usar. Vai falar sobre a destruição da vegetação provocada pelo alagamento que acontece quando vai construir o ambiente, né, para fazer energia, a usina hidrelétrica. Vai falar sobre a alteração do clima, que também gera tudo isso. E o livro vai citar algumas outras. Então, prestem atenção também nisso, que é importante. Os impactos negativos da geração de energia elétrica, tá? E aí a culpa, gente, não é da energia elétrica, a culpa é do homem, né? Que na hora de fazer, faz errado. E acaba não dando atenção ao meio ambiente que deveria ser dado. E aí vai falar sobre o desperdício, né, da energia elétrica, como é que a gente pode fazer para ter esse cuidado de não desperdiçar energia elétrica, que a gente já fala, ó, há tanto tempo, né? E aí o livro ele vai dar algumas dicas pra gente sobre isso. Lá na página 130, tem uns tópicos lá que o livro ele vai falar sobre como nós podemos evitar desperdiçar energia elétrica. E aí, fazer bem ao meio ambiente, né, gente? E ao nosso bolso também. No capítulo 13, na página 136, a gente falou um pouco sobre a eletricidade. Lembra? Essa aula foi super legal. Que a tia Amanda pegou pilha, mostrou o ímã para vocês. Lembram dessa aula? Super prazerosa, me lembro dela como se fosse ontem. Espero que vocês lembrem também com carinho. E sobre a eletricidade, ele vai falar sobre as cargas elétricas, né, dos choques que acontecem. Vai falar da carga positiva e da carga negativa, que nós vimos na pilha, que eu mostrei para vocês durante a aula. Teve o trabalho também que eu passei para vocês sobre o pente que a gente esfrega no cabelo e pega o papel picado, bota perto e o papel picado ele é atraído pelo pente por conta da carga elétrica, né, que acaba ficando positiva com esse movimento de passar ele no cabelo. Nós também fizemos essa experiência como trabalho de atividade pontuada. Então foi muito legal essa aula. Eu acho que vocês não vão ter muitas dúvidas sobre isso. Mas na página 140 ele vai falar como funciona um circuito elétrico, né? O que precisa ter para acontecer um circuito elétrico. E aí o livro ele vai falar que precisa de um gerador elétrico, como pilhas e baterias, um condutor elétrico que vai levar essa eletricidade e um receptor que vai receber essa carga de energia elétrica. Então são os 3 princípios para acontecer um circuito elétrico. Isso tá lá na página 140. E é bem legal também da gente aprender. Nós falamos também sobre os raios, lembram dos raios? Dos para-raios que ficam em cima dos prédios, que o Enzo, se eu não me engano, falou que via muito perguntou o que era, que ele falou que via em filmes e tudo mais. E aí na página 145 do nosso livro vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses para-raios, que são dispositivos colocados em prédios para atrair mesmo o raio, para proteger quem está na rua e tudo mais. Nós falamos também sobre isso na aula, tá? E aí vai falar sobre a transformação da energia na página 150 e 151, que é a parte mais importante desse capítulo 13, tá, quinto ano? Falando como a gente transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. E aí vai dar alguns exemplos pra gente.
nessas páginas 150 e 151. Como transforma energia química em energia mecânica, energia elétrica em energia térmica, luminosa em energia elétrica, enfim. Eles vão dar, o livro está dando vários tipos de transformações de energia para a gente poder conhecer, tá? E aí, nós fechamos esse capítulo 13 e entramos no capítulo falando sobre magnetismo, da página 156, que foi o último capítulo que nós estudamos nesse bimestre em ciências, tá? Eu não sei se vocês perceberam que um capítulo ele foi interligado no outro. Então, é muito importante, quinto ano, vocês terem atenção na hora de vocês lerem o capítulo 12, por exemplo, que é a introdução do capítulo 13. E aí o capítulo 13 vai ser a introdução do capítulo 14, tá? Um vai ser ligado ao outro. E no capítulo 14, que ele vai falar sobre magnetismo, ele vai falar sobre os ímãs de geladeira, né? Propriamente dito. No capítulo 13, nós falamos sobre as pilhas, que a gente consegue ver a carga positiva e a carga negativa. E no capítulo 14, a gente vai falar sobre os ímãs, né? Como é que acontece essa carga magnética. E ele vai explicar sobre isso através da atração e da repulsão. E a gente falou sobre isso explicando quando a gente cola o ímã na geladeira, ele é atraído por aquele material. E aí, quando a gente pega um ímã e bota um do lado do outro, eles se repelem, porque as cargas deles são iguais. E aí se repele, né? Nós falamos também um pouco sobre isso na aula. Mas eu aconselho a vocês a lerem a fundo essas páginas 158 e 159, que fala bastante sobre isso. E é uma matéria super interessante que pode vir a cair na avaliação, falando sobre magnetismo, tá bom? E aí, gente, vai falar sobre o campo magnético que existe na Terra. Nós também falamos sobre isso na página 161, falou dos polos, do polo magnético que existe no polo sul magnético e no polo norte magnético, né? E aí essas duas forças magnéticas da Terra, elas conduzem também o magnetismo pra gente aí, tá, gente? Isso tá na página 161. Não deixem de observar isso, que é muito importante. O nosso livro também, ele vai falar de outros objetos que nós utilizamos o magnetismo. E aí ele vai falar sobre a bússola, sobre o cartão magnético, sobre peças de computador, que a gente também usa o magnetismo. E são objetos do nosso dia a dia em que a gente consegue observar o magnetismo. E aí, para fechar o capítulo, ele vai falar sobre algumas aplicações do eletromagnetismo na página 167, exemplos de objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Na página 167, ele vai mostrar pra gente o ventilador, a batedeira, o liquidificador, que são objetos que nós utilizamos que também contém o magnetismo, tá, gente? E aí, o nosso livro acaba falando sobre o magnetismo e a gente se despede do quarto bimestre, fechando, né, o conteúdo, falando sobre esse assunto. Como eu falei com vocês, vai ter uma atividade no plural para vocês fazerem sobre esses 3 capítulos. E eu espero que vocês façam para amanhã na live a gente poder corrigir e tirar as dúvidas que vocês ainda venham a ter, tá bom? Isso amanhã na nossa live. E já comecem a estudar para a prova de ciências. Aproveitem que a gente já conversou sobre o capítulo, aproveitem que a gente já vai fazer revisão sobre isso. Vão anotando as partes que vocês acham importantes, aos pouquinhos, para quando chegar na semana de prova, ninguém precisar correr, ficar virando a noite
e estudando para a prova, tá bom, quinto ano? Eu espero vocês amanhã na nossa live e espero que vocês façam as atividades, tá? Que eu vou deixar lá no plural para vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.